Em um momento inesperado, uma fazenda familiar é invadida, mas todo o caso é muito estranho e a invasão parecia vir de alguém que conhecia a família. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então, por favor, já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se puder, se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas e considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar alguma coisa nessas lojas, utilizando esses links vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso da família Ordered. Essa família é da Noruega, então o sobrenome deles deve ser um pouco mais complicadinho. Eu não sei se eu vou pronunciar ele corretamente, tá? Então eu já peço desculpas desde já. O pai e a mãe da família Ordered eram Kristen e Mary. Em abril de 1952, eles deram as boas-vindas à sua filha mais velha e única mulher, a Anne. 2 anos depois nasceu o filho Pearl. O Kristen administrava a fazenda da família Ordered, que também era o lar deles. A propriedade ficava a cerca de 130 quilômetros de Oslo, da Noruega, e incluía uma casa principal, uma casa adicional e um celeiro. A casa principal era bastante espaçosa e ficava perto da borda de um bosque. O celeiro ficava a uma curta distância, enquanto a segunda casa estava situada em uma colina com vista para a fazenda. A Anne e o Pearl cresceram trabalhando na fazenda e abraçando o estilo de vida rural. No entanto, à medida que eles envelheciam, ambos começaram a desejar futuros diferentes. Embora a Anne fosse a mais velha e amasse a fazenda, ela não via aquele tipo de vida como destino para ela. Ela queria sair e construir a própria vida. Eventualmente, a Anne se mudou para Oslo, onde ela se casou com um homem coincidentemente chamado de Per, como o irmão dela. Para evitar confusão, eu vou chamar o marido da Anne de Per Post, que é o sobrenome dele. A Anne e o Per Post viviam em Oslo, capital da Noruega. Eles formavam um casal bem-sucedido e feliz. Ambos estavam trabalhando para o governo. A Anne era secretária pessoal do ministro da Defesa da Noruega, enquanto Per era um diplomata de alto nível do Ministério das Relações Exteriores. Suas vidas na grande cidade movimentada era completamente diferente do tranquilo estilo de vida rural que a Anne conhecia na fazenda da família. Embora a Anne parecesse ter realizado o sonho dela em Oslo, o irmão dela, o Per, sempre soube que o seu futuro estava na fazenda. Diferentemente da Anne, o Per não queria sair de forma alguma de lá. Ele trabalhava na fazenda desde pequeno e deixou claro para os pais que desejava assumir a propriedade. Quando o Per completou 30 anos, o Kristen se aposentou, abrindo caminho para que o Per assumisse mais responsabilidade. Embora o Kristen ainda fosse o proprietário da fazenda, o plano era que o Per comprasse ela após a aposentadoria dos pais. O Kristen e a esposa Mary se mudaram da casa principal para a casa secundária, permitindo que o Per se instalasse na casa principal e administrasse a fazenda de forma mais eficiente. Essa casa localizada bem perto do celeiro era perfeita para operações da fazenda. Cerca de 10 anos depois, quando o Per tinha 40 anos, ele conheceu e se casou com uma jovem de 21 anos chamada Verônica, que então se mudou para a casa principal com ele. Juntos eles continuaram a trabalhar na fazenda, mantendo o legado da família. Enquanto isso, em Oslo, coisas estranhas começaram a acontecer com a Anne e com o marido dela. As vidas, antes pacíficas e bem-sucedidas deles, começaram a ser perturbadas por eventos misteriosos. Ligações anônimas, distúrbios inexplicados em casa e uma crescente sensação de estarem sendo vigiados tornaram seus dias cada vez mais tensos. O casal não fazia ideia do motivo de tudo aquilo, ou de quem estava por trás dos acontecimentos. No dia 3 de março de 1998, por volta da 1h30 da manhã, após uma noite com os amigos, a Anne e o marido foram atacados por um homem aleatório na calçada. O agressor derrubou o Per no chão e começou a chutar ele. Depois voltou a atenção dele para Anne e agrediu ela repetidamente. Após alguns momentos intensos, o homem foi embora deixando ambos feridos, mas vivos. Curiosamente, o agressor não roubou nada. Ele apenas atacou os dois. Alguns meses depois, em 17 de julho, enquanto se dirigia para o trabalho no Ministério da Defesa da Noruega, a Anne Orderud Post, secretária pessoal do ministro da Defesa, descobriu uma carga de explosivos preso com fita adesiva na parte inferior do carro dela. O veículo pertencia ao Ministério da Defesa. Parecia normal por fora, mas Anne teve um pressentimento de que algo estava errado. Apesar do tubo estranho preso no carro, ela dirigiu até o trabalho e estacionou em frente ao prédio do Ministério da Defesa em Oslo. Sem saber o que era o objeto, a Anne decidiu informar a polícia de Oslo.
Mais tarde, naquele dia, a investigação revelou uma descoberta assustadora. O dispositivo era composto por mais de meio quilo de dinamite. O incidente recebeu prioridade extremamente alta da polícia de Olson. No dia 12 de agosto, o marido da Anne, o Pur Post, um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores, declarou que houve uma tentativa de incendiar um tanque de gás propano na escada do bloco de apartamentos da família Post, no distrito de Skillerbeck, em Olson. O Pur acordou com o cheiro do gás e ouviu um som de vazamento vindo da porta da frente. Quando ele abriu a porta, ele encontrou um botijão de gás de 5 quilos com a válvula aberta, colocado bem na entrada. A tubulação do botijão foi posicionada perto de uma rachadura na estrutura do prédio, permitindo que o gás vazasse para dentro do apartamento. Claramente, o plano era encher o apartamento de gás, mas a rápida reação do Pur impediu o desastre. Além disso, a polícia encontrou um rastro de gasolina que ia da rua até a porta de entrada deles. Esse esquema poderia ter causado uma grande explosão, mas felizmente ninguém detonou ele. Os funcionários do Corpo de Bombeiros de Olson alegaram que todo o prédio poderia facilmente ter sido explodido se o tanque tivesse incendiado. Ambas as tentativas de assassinato receberam ampla publicidade e causaram sensação na mídia, mas ninguém foi acusado ou preso em conexão com qualquer um dos dois incidentes. Preocupados com a segurança deles, a polícia transferiu a Anne e o Pur para um lugar seguro em um campo militar. Nesse ponto, o casal começou a temer seriamente pela vida deles. Como resultado, no dia 3 de setembro de 98, a Anne e o Pur Pest decidiram se mudar para Nova York. Eles ficaram lá por 4 meses, com o Pur trabalhando como cônsul-geral. Em janeiro de 99, sentindo uma renovada sensação de segurança, eles decidiram voltar para Olson, confiantes de que a ameaça tinha passado. Eles recusaram mais proteção policial, mas mesmo depois de escapar da morte por pouco, o perigo continuava à espreita, aguardando outra oportunidade. Em 6 de maio de 1999, o marido da Anne, o Pur Post, faleceu após uma batalha contra o câncer. Especulações sugeriam sobre a possibilidade da morte dele ter sido causada por alguém que queria ele morto, possivelmente através de exposição a toxinas ou venenos que desencadearam a doença. Só que isso é pura especulação, não tem nenhuma evidência concreta sobre isso. Apenas 9 dias após a morte do Pur, no dia 15 de maio de 99, um homem ligou para o número de emergência da Noruega, 180, e fez ameaças, dizendo que a Anne e os pais eram alvos de assassinato. A polícia foi chamada em resposta às ameaças, mas apesar dos esforços, eles não conseguiram identificar o autor da ligação. No dia 23 de maio de 1999, Hans, o irmão do Christian, chegou à fazenda da família para uma visita. Não recebendo resposta à porta da casa do irmão, ele contornou a propriedade e encontrou um vidro quebrado na porta do segundo andar, que dava para a varanda. O Hans sabia que algo estava muito errado. Ao entrar na casa, ele fez uma descoberta horrível. Haviam 3 corpos, todos vítimas de dispositivos a queima-roupa. O Christian Orderud, de 81 anos, foi encontrado morto na cama, enquanto a Mary, de 84, estava na sala de estar vestindo uma camisola. A Anne, de 47, foi encontrada no chão da cozinha, também com uma camisola. Após a descoberta dos corpos, o Hans chamou a polícia, que rapidamente chegou ao local para investigar o triplo homicídio. Os investigadores descobriram que o agressor entrou pela porta dos fundos, que havia sido arrombada. Analisando a cena do crime, a polícia revelou que o Christian e a Mary dormiam no quarto principal, localizado no segundo andar da casa. À medida que eles reconstruíram os eventos que levaram à trágica morte, a comunidade lutava para lidar com o choque e a dor da perda de 3 membros amados da família Orderud. O Christian sofreu 2 ferimentos de bala, um inicialmente de um revólver calibre 38 e outro de uma arma calibre 22, levando a polícia a suspeitar da presença de mais de um perpetrador. Ele parecia ter tentado pegar uma espingarda no armário do quarto principal para se defender, mas foi fatalmente baleado antes de conseguir fazer isso. A Mary foi atingida no peito com um disparo de calibre 38. Ela conseguiu escapar do quarto, mas foi novamente alvejada na sala de estar, onde caiu e faleceu. A Anne, que estava hospedada no porão, provavelmente subiu as escadas ao ouvir os disparos. Ela foi encontrada no chão da cozinha, perto da porta que levava para fora, indicando que poderia estar tentando fugir da casa durante o ataque. Além dos detalhes trágicos, a polícia encontrou diversas evidências cruciais na cena do crime. Foram recolhidos vários cartuchos deflagrados de 2 armas diferentes, sugerindo a participação de pelo menos 2 assassinos. A porta arrombada apresentava uma pegada parcial sobre o estilhaço de vidro, indicando que o agressor forçou a entrada. Do lado de fora da casa, os policiais descobriram uma meia de lã tricotada à mão, de cor amarela ou laranja. A teoria inicial era de que os assassinos usaram meias por cima dos sapatos para evitar deixar pegadas identificáveis.
O fato da meia ter sido encontrada do lado de fora indicava que ela pode ter escorregado de um dos assassinos antes deles entrarem na casa. Desde o início da investigação, a polícia acreditava fortemente que as vítimas conheciam os assassinos. A ausência de itens roubados eliminou o roubo como motivo do crime. Com base nas tentativas anteriores de assassinato, os investigadores concentraram na hipótese de que a Anne era o principal alvo. Eles raciocinaram que os assassinos sabiam da visita da Anne aos pais naquele fim de semana, um detalhe conhecido apenas por alguém familiarizado com a rotina da família. O primeiro interrogatório foi direcionado ao único membro sobrevivente da família Orderud, que morava a apenas 200 metros de distância, na casa principal, na noite dos assassinatos. Contudo, o Pearl e a Verônica alegaram que não ouviram nada durante a noite do crime. Apesar da descoberta de mais de 12 disparos e vários cartuchos deflagrados, outros fatores rapidamente chamaram a atenção da polícia. Relatos adicionais indicavam que os carros do Pearl e da Verônica não estavam na fazenda naquela noite, e a ausência dos cães foi notada por um vizinho que alugava uma propriedade na fazenda. Esses elementos colocavam o Pearl e a Verônica sob forte suspeita como principais investigados. À medida que a investigação avançava, a polícia descobriu detalhes perturbadores que contrastavam com a imagem tranquila da vida rural. As tentativas anteriores de assassinato contra a Anne surgiram de alguém que tinha um motivo contra ela, possivelmente relacionado a questões pessoais ou profissionais ligadas ao seu cargo de alto nível do governo. Os assassinatos aconteceram poucas semanas depois da Anne ter voluntariamente se recusado a ser designada a oficiais de proteção pessoal do Serviço de Segurança Policial. Se o Pearl de fato estivesse envolvido nos assassinatos, isso poderia ter sido impulsionado por um ódio profundo ou por questões relacionadas à dinâmica interna da família. Só que tudo isso ainda era alegação. Outro ponto de atenção foi o desejo do Christian de vender a fazenda após a sua aposentadoria. Ele e a Mary planejavam transferir a propriedade para o Pearl, permitindo que ele gerenciasse as operações diárias. Mas o Christian manteve a posse oficial até que a transação fosse concluída. As tensões aumentaram quando o Christian descobriu, por meio de declarações fiscais, que o Pearl havia registrado a fazenda como sendo sua, mesmo sem a transferência formal da propriedade. Essa descoberta abalou profundamente o Christian, que considerou a atitude do filho uma traição e uma violação do acordo. Como consequência, ele contratou um advogado e decidiu aumentar o preço para que o Pearl comprasse oficialmente a fazenda. Além disso, o Christian acreditava que a fazenda não estava sendo gerida de forma eficiente, o que intensificou a frustração. Para Anne, a situação era diferente. Como filha mais velha, ela era herdeira da fazenda se algo acontecesse com os pais. Esses conflitos financeiros entre o Christian e o Pearl resultaram em uma disputa amarga, que culminou com os dois parando de se comunicar por um ano. O Pearl processou o pai, contestando o preço acordado com a fazenda. Inicialmente, o tribunal decidiu a favor do Pearl, com base num contrato assinado que estabelecia o preço. No entanto, o Christian apelou da decisão, alegando que ele nunca tinha assinado os documentos apresentados. Uma investigação subsequente revelou que o Pearl havia falsificado a assinatura do pai nos documentos apresentados ao tribunal. Como resultado, a decisão inicial foi revertida, comprometendo a posição legal do Pearl e piorando ainda mais a relação entre pai e filho. Com essas descobertas, a investigação sobre os assassinatos da família Orderud começou a se concentrar no Pearl como principal suspeito. Os conflitos financeiros entre ele e o Christian, relacionados à gestão, posse e o preço da fazenda, junto com os planos da Anne de possivelmente dividir e vender partes da propriedade, forneceram um motivo claro. Os planos da Anne ameaçavam a visão do Pearl de herdar e manter a fazenda como um todo. Essas revelações fortaleceram a teoria da polícia de que o Pearl tinha um motivo sólido para assassinar os familiares, incluindo a Anne, que representavam uma ameaça direta à sua percepção de direito sobre a propriedade. À medida que as investigações se aprofundavam, as suspeitas também recaíram sobre a Verônica, a esposa do Pearl. No meio das acusações, um ex-namorado da Verônica trouxe novas informações que intensificavam ainda mais o foco sobre o casal. A polícia começou a investigar a Verônica sob a suspeita de que ela poderia ter sido motivada por ganhos financeiros, dada a significativa diferença de idade entre ela e o Pearl. Enquanto isso, um incidente bizarro aconteceu apenas 10 dias após os assassinatos, quando os policiais foram chamados a uma área da floresta próxima devido a relatos de tiros. No local, eles encontraram Christian Kiro, irmã da Verônica, praticando tiro ao alvo. Dada a relação da Christian com a Verônica, a polícia a interrogou e começou a suspeitar ainda mais. Isso levou à emissão de um mandado de busca para a residência que a Christian compartilhava com o namorado, o Lars. Dentro da casa, os policiais descobriram evidências incriminadoras, incluindo drogas, explosivos e várias armas de fogo, entre elas uma arma calibre 22. Embora o calibre .22 encontrado não fosse o mesmo usado nos assassinatos da família Orderud,
A análise forense revelou que as balas recuperadas da cena do crime eram do mesmo tipo das disparadas por aquela arma específica. Com o Lars agora sob suspeita, a investigação do caso foi ampliada para incluir 4 suspeitos. Durante os interrogatórios, a Kristen fez declarações que complicaram ainda mais o caso. Ela implicou o Lars mencionando que ele possuía uma arma calibre 38 chamada Small Boy, que havia desaparecido misteriosamente. A Kristen afirmou que ela e o Lars forneceram armas para Pearl e para Verônica e ajudaram a planejar os assassinatos, mas insistiu que eles não estavam presentes no momento dos disparos. Por outro lado, o Lars admitiu ter fornecido armas para Pearl e para Verônica, mas negou qualquer envolvimento direto ou conhecimento de uma conspiração para assassinato. Conforme os detetives se aprofundavam na investigação, depoimentos conflitantes surgiam entre a Kristen, o Lars e os conhecidos deles sobre onde eles estavam na noite dos assassinatos. Ficava claro que algo estava sendo escondido. Uma descoberta crucial ocorreu quando os policiais identificaram que os cartuchos encontrados na cena do crime correspondiam aos disparados por Lars durante práticas de tiro. Inicialmente, o Lars alegou ter vendido a sua arma calibre .38, mas acabou admitindo que usou ela para treinar na floresta. Os policiais localizaram o local exato onde o Lars praticou tiro e encontraram cartuchos que combinavam com os da cena do crime. Essas evidências físicas ligaram diretamente o Lars aos assassinatos da família Orderud, fortalecendo a teoria de que ele teve participação ativa no crime. A investigação, porém, ainda precisava desvendar os papéis da Kristen, da Verônica e do Pearl nessa trama complexa. Durante a investigação, um funeral e uma cerimônia na igreja foram realizados em junho de 99 para lamentar as 3 vítimas. Apesar de estar sob suspeita, o Pearl compareceu ao funeral dos seus familiares. Ele parecia profundamente abalado, chorando pela perda de seus entes queridos. No dia 22 de junho de 2001, o Pearl e a Verônica Orderud, juntamente com Kristen Kiro, foram considerados culpados de todas as acusações e condenados a 21 anos de prisão. Pearl e Verônica apelaram de suas condenações, afirmando serem inocentes. No entanto, em abril de 2022, o recurso do Pearl resultou na confirmação da sua sentença de 21 anos, além da perda de seus direitos de herança sobre a fazenda da família. Ou seja, se ele cometeu o crime para herdar a fazenda, foi tudo em vão. A Verônica também teve a sentença de 21 anos mantida durante a apelação. Por outro lado, a Kristen Kiro conseguiu uma redução da pena para 16 anos de prisão. Enquanto isso, Lars Grunerud, inicialmente condenado a 2 anos e meio por posse ilegal de armas, teve a sua pena aumentada para 18 anos após um recurso das autoridades de acusação, que argumentavam que sua punição inicial era leve demais. O caso dos assassinatos da família Orderud e as condenações do Pearl, da Verônica, da Kristen e do Lars continuam atraindo a atenção da mídia até hoje. Apesar das condenações, nenhum dos acusados foi formalmente acusado de cometer os assassinatos diretamente devido à falta de provas que os ligavam de maneira conclusiva aos disparos. Desde a sua condenação, o Pearl e a Verônica mantêm sua inocência. Eles contrataram investigadores particulares para descobrir novas evidências que alegavam provas de sua inocência. Em 2018, um possível avanço surgiu. Uma testemunha teria ligado Lars Grunerud à ligação ameaçadora feita ao serviço de emergência em 1999, sugerindo um novo possível suspeito. No entanto, o fato dessa revelação ter surgido 20 anos após o caso levantou dúvidas sobre a motivação da testemunha e a credibilidade da informação. Determinados a limpar os seus nomes, o Pearl e a Verônica apresentaram formalmente um pedido para reabrir o caso. Eles enviaram mais de 1000 páginas de documentos e 28 vídeos de evidências a uma comissão estatal responsável por avaliar pedidos de revisão de investigação criminal. Segundo seus investigadores, as novas evidências comprovam sua inocência. Esse caso levanta questões intrigantes. Não dá para saber ao certo se o Pearl e a Verônica são realmente inocentes ou se eles estavam realmente envolvidos. O certo é que o namorado da Kristen tinha as armas e ele forneceu armas. Não se sabe se eles estavam lá também. Mas é um caso bem complicadinho. Bota aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa um comentáriozinho que sempre ajuda no engajamento, tá bom? Bom, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve. Aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Tem vídeo terça e quinta às 18. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.